Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, eu tenho tentado trazer uma série de estudo falando sobre o Sermão do Monte, procurando explicar passo a passo o significado desta mensagem que o Senhor Jesus Cristo proferiu no monte, ensinando seus discípulos e a multidão que corriam para ouvir as suas mensagens, as suas palavras. Eu vos falei, o último áudio vos falei acerca de sermos o sal do mundo. Quero vos falar hoje acerca de sermos a luz do mundo. Mas eu estarei lendo o versículo 13 até os 16 do livro de Mateus 5. Está escrito assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisados pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do arqueires, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, entrando na Tua presença, Senhor, pedindo, Senhor, uma unção especial, para ministrar, Senhor, a Tua palavra, para trazer uma mensagem oriunda, ó Deus, do Teu coração, ao coração da Tua igreja. Este meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, gostaria de hoje vos falar acerca do versículo 14, onde o Senhor Jesus diz que vós sois a luz do mundo. Muito bem, amados, não há que duvidar de que nos versículos, ou seja, no versículo 14, encontramos das mais espantosa e extraordinária declaração acerca daqueles que são seguidores do Senhor Jesus, que são chamados cristãos, dentre os quais foram emitidas, incluindo as afirmações feitas pelo próprio Senhor Jesus, o Salvador, o grande e Senhor da nossa vida. Ao considerarmos o cenário onde se deu a declaração, e lembramos para quem o nosso Senhor dirigia estas palavras, então elas tornam-se realmente notáveis. É uma declaração repleta de significado, com profundas implicações, no qual se refere à compreensão da natureza e da vida cristã. Por assim dizer, amados, uma das grandes características da verdade bíblica é que ela é capaz de cumprir o conteúdo inteiro de nossa posição cristã em uma única e expressiva declaração, como a deste versículo, onde o Senhor diz: vocês. Foi isso que o Senhor disse. Ele disse: vocês. O nosso Senhor declarou, como a deste versículo, vocês, disse ele. Olhando para a multidão, ele levanta os seus olhos, olha para a multidão, para aqueles homens simples, inteiramente destituídos de importância, segundo o que o mundo pensava. E aí o Senhor Jesus pronuncia: vocês são a luz do mundo. Essa é uma daquelas afirmativas que sempre deveria surtir sobre cada um de nós o efeito que nos fazer levantar a cabeça,
levando-nos a perceber uma das mais importante, notável e glorioso sermão que o próprio Senhor Jesus Cristo proferiu. Por isso, vemos como é natural, amado irmão, essa declaração, pois torna-se como do resto das outras declarações desse tipo, mostrando que existe algo sobre a nossa posição, sobre a nossa experiência de vida cristã. Aqui se refere à nossa condição de sermos realmente aquilo que o Senhor Jesus afirma. Todos os efeitos sempre deveríamos ter o cuidado, amados, de verificar que Ele exerce sobre cada um de nós o efeito exato. A palavra que o Senhor Jesus profere, Ele diz, vocês. Aqui lemos que nessa declaração aponta diretamente para cada um de nós. Pessoas regeneradas, pessoas transformadas, pessoas que foram impactadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Existe algum perigo, amados? O perigo constante é que venhamos ler a declaração como essa e ficamos pensando em algumas outras pessoas, como os cristãos primitivos ou um povo evangélico da antiguidade. Porém, essa declaração realmente ele se refere a cada um de nós. Consideramos, portanto, o crente de toda a época que ao Senhor Jesus está se referindo. Entretanto, os cristãos jamais são luz em si mesmo e por si mesmo. Eles são luz porque estão ligados no Senhor. Eles são luz porque a fonte da luz é o próprio Senhor. Efésios 5, verso 8. É Cristo que é a luz. É Cristo que é a luz do mundo. Ele é a verdadeira e a original luz. Os cristãos são a luz do mundo no sentido secundário, ou seja, no sentido derivado. Jesus é a luz que alumia. João 1, verso 9. Os cristãos são, sim, considerados a luz. Ele reflete a luz. Jesus é o sol da justiça. Ele é o astro maior. Ele é o sol que alumia a nossa vida. Ele é o sol da justiça. Os cristãos são semelhantemente a luz que reflete a luz do sol. Sem Cristo, eles não podem brilhar. A lâmpada elétrica não pode emitir luz por si mesma. Ela emite luz somente quando é conectada e ligada à corrente elétrica. De modo que assim somos nós. Se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos ligados na fonte verdadeira, da verdadeira luz, assim nós iremos transmitir luz a este mundo. Assim também no tocante aos seguidores de Cristo, quando permanece vivo, ligado na luz original, para que seja luz a outras pessoas. Nosso Senhor Jesus esclarece que essa luz é manifesta em nossas boas obras. Ele diz que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É isso que Jesus fala, pois é por meio dessas boas obras que a nossa luz tem de brilhar. Parece que a boas obras é uma expressão que abrange toda a vida cristã. Disse, porque o cristão todo e qualquer manifestação que ele faça deverá ser visível, deverá surgir por meio da fé. A vida cristã, ela deve ser vivida da maneira como é, pois nós somos servos do Senhor. Estamos ligados em Cristo, e ao estarmos ligados em Cristo, Cristo deve brilhar em nossas vidas.
nós devemos transmitir. As pessoas que nos veem, eles devem ver dentro de nós a presença de Deus, a presença de Cristo, a presença do Senhor da nossa vida. A luz, portanto, amado, a luz do cristão deve certamente incluir o seu testemunho verbal. Assim, a própria profecia do Antigo Testamento de que o servo de Deus seria luz para o gentio cumpriu-se não somente no próprio Cristo, mas também cumpre-se através daqueles seguidores de Cristo que se tornaram a luz do mundo. Mas também agora nós que somos cristãos, amados, devemos dar testemunho de que Cristo é o Senhor da nossa alma. Devemos fazer isso de que maneira? Evangelizando. A evangelização deve ser considerada como uma das boas obras pela quais a nossa luz brilha e o nosso Pai é glorificado por meio do nosso próprio testemunho, da nossa própria maneira de agir e viver, evangelizando, proclamando a verdade, anunciando as boas novas da salvação. Assim como acontece com o sal, também a afirmação refere-se à luz. Referente à luz foi seguida de uma condição, pois o Senhor diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Se o sal pode perder a sua condição de salinidade, a luz em nós pode transformar-se em trevas. Em conexão com o símbolo da luz, surge uma ideia, amados irmãos, surge aqui duas ideias que os seguidores de Cristo devem ser visível e radiante. Eles devem estar trazendo luz a este mundo. Eles devem também emitir raios de luz. A primeira ideia surge aqui, amado, o Senhor Jesus falando sobre a cidade que foi edificada sobre uma colina. Tal cidade, com os seus muros, com as suas fortalezas, não pode ficar oculta. Ela permanece claramente visível a todo mundo. E a segunda, gerada pela figura da lâmpada posta no candelabro. Esta lâmpada fornece a luz, ela brilha, não há como esconder. Não há como você colocar esta lâmpada debaixo de um balde, esconder o brilho desta lâmpada. Temos que permitir que a luz de Cristo dentro de nós brilhe para fora, a fim de que as pessoas vejam a existência do Senhor Jesus em nossa vida. Não devemos ser como a cidade ou vila aninhada em um vale cujas luzes ficam ocultas, mas sim como uma cidade edificada sobre um monte que não se pode esconder e cujas luzes são claramente visíveis a quilômetro de distância. Devemos ser como a lâmpada acesa, a exemplo de João Batista, que ardia, que alumiava. João Batista incomodou muitas pessoas, porque quando as pessoas viam João Batista, ele não tinha nada que atraísse atenção para o povo, mas o povo corria para ouvir a mensagem do João Batista, porque ele pregava a verdade. Então, amados, devemos ser desta maneira, devemos agir desta maneira, devemos ser como uma lâmpada acesa, colocada no velador, numa posição de destaque na casa, a fim de iluminar a todos que se encontram no local, e não ficando debaixo de um balde escondido, onde não produz luz, onde não produz bem algum. Isto é na qualidade de discípulo de Jesus. Não devemos esconder a verdade, que devemos proclamar a verdade, pois nós conhecemos a verdade e nós somos seguidores da verdade. A verdade deve ser dita, proclamada, anunciada. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Não devemos fingir que somos diferentes,
mas devemos desejar que o nosso cristianismo seja visível a todos. Devemos ser visível. É uma negação, amados irmãos, de muitos cristãos, de uma comunidade muitas vezes que procura esconder-se, que procura passar despercebido. O cristão que nega a ser cristão, ele já perdeu a qualidade de ser luz do mundo. Antes devemos ser genuinamente cristão, devemos ser cristão autêntico, vivendo abertamente a vida descrita na bem-aventurança. Sem nós, amados, sem nós, o mundo não poderia ser um mundo melhor, pois quando a igreja de Cristo for arrebatado, o mundo ficará um caos. Portanto, se nós viemos nos envergonhar de Cristo, então as pessoas não verão as nossas boas obras e assim não irão glorificar a Deus, pois reconhecerão inevitavelmente que que nós muitas vezes não fomos alcançados pela graça de Deus, pois reconhecerão, amados, que nós não somos a luz, que a luz não pode estar em nós e que as nossas boas obras não são obras do próprio Criador, que não é feita por meio de nós, que Deus não se manifesta por meio de nós. Deste modo, como poderão ser a luz? Como poderão brilhar? Como irão brilhar se estão se escondendo? Desse modo, ninguém poderá louvar a luz e não transmitirá alegria, não glorificará o nosso Pai que está nos céus, e nós não seremos filho de Deus, não seremos filho gerado que tem traços da sua família. Até mesmo aqueles que nos injuriaram não poderão deixar muitas vezes de glorificar a Deus quando a luz verdadeira alumia em nossas vidas. A própria justiça de Deus deve permanecer em nossas vidas, pois aqueles que nos perseguem irão agora compreender que nós somos a própria luz deste mundo. A palavra de Mateus 5, verso 13 até o versículo 16 revela quão diferentes do mundo o cristão deve ser. Não obstante que o relacionamento que o cristão tem com o mundo, pois existe certo mundanismo influenciando a vida cristã, ou a secularização. Isso aqui é condenado dentro da nossa própria vida. Porém, a diferença e o relacionamento igualmente é condenado, pois o sal é uma bênção enquanto permanecer sendo sal, sendo verdadeiramente sal. A luz, enquanto permanecer sendo realmente luz. Entretanto, o sal precisa ser espalhado, pois se ficar dentro do saleiro, não cumprirá o seu papel de curar, de purificar, de ser conservante. A luz precisa ser deixada livre para brilhar na escuridão. Não deve ser encoberta, não deve ser oculta. O Senhor Jesus usou aqui duas metáforas, usando por Jesus esta referência ao sal e à luz, pois tem muito a nos ensinar sobre a nossa responsabilidade na vida cristã, sobre o mundo. Porém, amados, aqui destaca-se 3 grandes lições para cada um de nós. É verdade que alguns não são genuinamente cristãos, adotam uma falsa aparência de cristã. Por outro lado, existe algum cristão professo, parece que estão escondidos, parece que são indiscerníveis dos que não são cristãos, e assim negam o nome de Cristo por meio dos seus comportamentos mundanos. Mas a diferença
essencial permanece. Existe verdadeiramente muitas pessoas que são verdadeiramente servos do Senhor. Podemos dizer que são tão diferentes quanto aos olhos dos seres humanos que olha muitas vezes e vê a vida de cada pessoa. Foi isso que aconteceu com Eliseu. Eliseu não pregou para aquela mulher, mas a mulher via Eliseu passando. Toda vez que ele passava, a mulher dizia para o seu marido: esse é um verdadeiro homem de Deus. Ao ponto dela construir uma casa, um quarto para Eliseu, e só por ela construir esse quarto para Eliseu, ela foi abençoada. Amados, as pessoas que estão no mundo precisam ver a luz que há em nós. Jesus diz que nós somos tão diferentes, pois nós devemos brilhar. Quanto à luz e as trevas não combinam, são tão diferentes quanto o sal e a própria deterioração. Ou seja, nós que somos cristãos devemos ser conservar nosso próprio interior. Existem muitos cristãos doentes que foram atingidos pelo mal das doenças, sendo que ele tem o poder da cura dentro dele, pois são o sal, eles são conservados pelo sal, e o sal não permite que nada destrua. Onde o sal permanece, nada vem deteriorar, pois ele tem o poder de conservação. Mas isso não está ocorrendo, amados. Existem muitas pessoas que foram atingidas pela doença. Quando tentamos muitas vezes nos esconder, até mesmo reduzir ao mínimo esta diferença, não servimos a Deus, não somos servos de Deus, somos falso cristão, não somos genuinamente cristão, nem nós mesmos, nem o mundo pode perceber isso. Esse é o tema básico do Sermão da Montanha. O sermão foi elaborado pelo próprio Senhor Jesus, levando em conta que o cristão, por natureza, são diferentes, e convoca cada um de nós a sermos diferentes na própria prática. Precisamos, amados irmãos, viver uma vida genuína. Quando em cada um de nós, que muitas vezes reunidos, muitas vezes afirmamos a condição de nossa responsabilidade, pois ali destaca, em cada afirmação começa agora um efeito muito grande, onde o Senhor Jesus diz: vocês, que seria o mesmo que dizer, vocês então somente vocês são o sal da terra, são a luz do mundo. E porquanto é a condição que o Senhor Jesus nos dá, que devemos brilhar. Vocês simplesmente não podem falhar para com o mundo, o qual foram chamados a servir a Deus, a ser a luz deste mundo. Você tem de ser o que vocês são. Vocês são o sal. Vocês têm o poder de curar. Vocês têm o poder de conservar. Por isso, tem de conservar o seu poder nutritivo, o seu poder de salinidade, e não pode perder o seu sabor de cristão. Vocês são a luz, e por isso deve deixar que a luz brilhe e não deve escondê-la de modo algum. Foi isso que o Senhor Jesus estava ensinando. Seja por meio, muitas vezes, do pecado que tem tentado nos destruir. O pecado, ele tem tentado apagar a luz. O pecado, ele está entrando dentro das nossas vidas, e nós muitas vezes deixamos de brilhar porque damos lugar ao pecado. Eu já disse que o pecado, ele nos afasta da presença de Deus, ele nos afasta da comunhão de Deus. Amados, não vamos permitir que nossa vida cristã seja destruída. Não vamos permitir que nós venhamos nos afastar, pois nós temos Jesus Cristo, temos seu Evangelho, as suas ideias, o seu poder
pois ele mesmo disse: eu vos dou poder e autoridade para pisar serpente, escorpião e todos os poderes das trevas. É Jesus Cristo que a todos nós deu esse poder de sermos o sal. Ele nos deu o poder de sermos a luz, e que este mundo tenebroso, ele precisa agora ser iluminado pela presença da luz que há em nós. Mas precisamos ter, amados, dentro de nós, precisamos ter o sal em nós mesmos. Precisamos ser sal fora do saleiro. Sal dentro do saleiro não produz efeito desejado, não produz o efeito desejado. O mundo que precisa ser salgado, ser temperado, ser conservado. O mundo precisa ser curado, amados, pela nossa presença. Aonde nós passarmos, deve haver a presença gloriosa da salvação, da cura, da libertação. Hoje nós temos visto as pessoas se esforçando, pregando, gritando, sapateando, e a igreja permanece inerte, sem haver uma alma, sem ter uma alma que se rende ao pé do Senhor. Vemos pessoas paralíticas entrar dentro da igreja e voltar paralisada para a sua casa. Vemos pessoas sendo trazidas muitas vezes na maca e voltar na maca. Não poderia ser desse jeito, pois nós temos dentro de nós o poder da cura. Nós somos o sal, amados, e o sal tem o poder de conservar, e não somente o poder de conservar, mas também de dar sabor. O cristão perdeu o sabor, amados. O cristão perdeu o sabor, pois hoje os cristãos são criticados, são muitas vezes zombado, porque ele perdeu o sabor, perdeu a sua condição nutritiva, perdeu a sua aroma. O cristão deveria ser a verdadeira aroma, pois o sal tem este poder de trazer aroma, de trazer tempero, de trazer sabor, de trazer alegria. Mas o cristão não está cumprindo o seu papel. Devemos, então, amado, deixar a nossa luz brilhar para dissipar a densa treva que cobre este mundo, que cobre as sociedades. O sal e a luz têm algo em comum. Eles dão e eles temperam e eles dão sabor, e eles se unem, pois isto é que acontece, amado. Por isso que Jesus trouxe esta metáfora, dizendo que nós somos o sal. Que tipo de religiosidade estamos mostrando a este mundo? Precisamos, amado, voltar a viver uma vida genuína. Amados, a função do sal, principalmente aquela negativa, é evitar a deterioração. A função da luz é positiva, iluminar as trevas. Assim, Jesus chama os seus discípulos para exercer uma influência dupla na comunidade secular. Uma positiva de produzir a luz nas trevas, uma negativa de impedir a sua deterioração, de impedir a propagação do mal, da doença, das enfermidades. Uma coisa, promover a propagação da verdade, da beleza, da bondade a outras pessoas. Reunindo as duas metáforas, parece-nos legitimamente discernir nela a relação correta entre a evangelização e a ação social. Por isso, amados, nós precisamos estar totalmente ligados à nossa missão de propagar ao mundo a verdadeira fé em Cristo. O mundo precisa conhecer a Cristo. Cristo no mundo, uma relação que deixa perplexa muito crente. Hoje em dia, amados, somos chamados a ser as duas coisas, sal e luz. Na comunidade seculares, às vezes os padrões de uma comunidade afrouxam-se por falta da sua presença nutritiva, da presença do poder do sal. Ali, amado, precisamos proclamar, precisamos andar de mão dados. Quando o verdadeiro evangelho for pregado, ali surgirá a verdadeira presença do sal.
onde o sal arde, onde o sal cura, onde o sal liberta. Aos olhos das pessoas, os cristãos poderiam agora passar a ser verdadeiramente luz, pois Jesus diz: vós sois o sal, vocês são o sal do mundo, vocês são o sal, vocês são a luz do mundo. Ao olharmos para o certo cristão, poderíamos pensar que a sua ambição a ser cunhado de mel do mundo e não de sal da terra. Precisamos, amados irmãos, nos aproximar de Cristo, aproximar da verdadeira luz, ser verdadeiramente a luz deste mundo, pois se nós não somos a luz deste mundo, de nada adiantará a nossa proclamação de sermos chamados filho de Deus. Então, amados, vamos nos unir, vamos proclamar a verdade. Você não é um mel, como muitas pessoas pensam, você é sal. O mel atrai mosca, o mel atrai formiga, mas o sal não. O sal espanta, o sal ele liberta, o sal cura. O mel causa muitas vezes até diabetes, mas o sal conserva a tua saúde. Muito cristão quer ser mel, quer ser doce, quer chamar a atenção pela sua beleza. Não, amado, nós temos que ser o que somos, sal e luz deste mundo. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique todo na paz do Senhor Jesus. Amanhã eu voltarei falando mais um pouquinho sobre o Sermão do Monte. Eu não sei quanto áudio estarei gravando, amados. Eu não sei mesmo. Eu só irei saber quando eu concluir a mensagem e quando eu salvar todos esses áudios. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.